Olá, bom dia. Falta bem pouquinhos dias para começar o processo eleitoral de verdade, a eleição, a votação. Mas durante todo esse processo, quais são as irregularidades cometidas pelos candidatos? Qual é a atuação do Ministério Público nesse processo? E você sabia que a irregularidade que tem o maior volume de recebimento é principalmente com propagandas irregulares e abuso de poder econômico ou político? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para nos dar mais informações sobre esse assunto foi o Dr. Pablo Bogeia, que é promotor de justiça auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público. Bom dia. Bom dia, Ela. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu imagino que esses dias para você, nessa reta final desse processo eleitoral, está bem agitado, né? De maneira geral, no estado todo, né, o Ministério Público está muito movimentado, né, os promotores estão muito focados no trabalho. O trabalho não nos falta corriqueiramente. Nas eleições ele avoluma bastante. Então, eu imagino, nesse período deve ter... Eu falei na questão de denúncias. Vocês recebem, com certeza, muitas denúncias de eleitores e da sociedade de uma forma geral que consegue observar essas irregularidades. Quem mais denuncia, doutor? Quem mais participa desse processo? Vocês têm um perfil de pessoas que gostam de participar? Olha, nós temos vamos dizer assim, um perfil que ele é majoritário, até pelo quantitativo, é o do próprio cidadão, né? O TSE criou um aplicativo há algumas eleições passadas, né? A partir de 2020 ele já teve uma atuação mais forte, que chama Pardal. É o Pardal, né? Isso. Então, o Pardal você instala no celular, então facilita muito esse processo de fiscalização pelo próprio eleitor, pelo próprio cidadão. Em segundo ponto, nós temos os próprios candidatos, partidos, as coligações e as federações, que trazem ao nosso conhecimento notícias de irregularidades que são praticadas pelos seus adversários, e isso é absolutamente natural. Agora, sendo um ou sendo o outro, tá? Qualquer um dos atores que nos traga informações, elas têm o tratamento adequado dado a elas, e para nós é muito importante isso, porque o Ministério Público precisa desses parceiros para poder tomar conhecimento de fatos que corriqueiramente fogem ao nosso conhecimento. Precisa desses olhos mais perto da comunidade, porque vocês não conseguem chegar até lá, então com esses olhos que ficam dentro das comunidades fica mais fácil, né? Mas assim, depois que eu faço uma denúncia, por exemplo, eu fiz lá a minha denúncia, eu achei que um candidato ou uma campanha não está agindo de forma correta, faço a minha denúncia. A partir daí, qual é o tratamento dado a essa denúncia? Esse cidadão que fez essa denúncia, ele recebe vamos dizer, algum resultado, alguma resposta dessa participação dele? Olha, toda denúncia, quando ela chega a nós, os promotores eleitorais, eles instauram um procedimento de investigação e ali eles vão juntando todos os elementos de prova que eles forem conseguindo ao longo dessa investigação. Essa é uma investigação relativamente curta, porque nós temos um prazo definido pela lei para ajuizar as ações, e então nós temos que atender esse prazo, temos que fazer essa investigação, analisar o que foi obtido e fazer o ajuizamento da ação. A partir do momento em que essa denúncia é feita, se a pessoa se serve dos canais das ouvidorias, seja do TRE, seja do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, é gerado automaticamente um número de protocolo, em que ela pode utilizar esse número de protocolo para poder acompanhar. Para fazer acompanhamento. Exatamente. Então, ela, ao lançar esse número de protocolo numa pesquisa que é feita nos sites próprios, então ela vai saber que aquela denúncia dela foi direcionada ao promotor da zona X, tá? E aí, quanto ao próprio procedimento, a tramitação do próprio procedimento, a pessoa pode se reportar diretamente ao promotor. Ah, tá, porque ele vai saber quem é o promotor que está tomando conta daquele processo, certamente. E a partir daí ele pode ter esse canal mais direto, né? Sim, exatamente. Bom, vocês têm um prazo para trabalhar. Imagina, as denúncias que vocês recebem têm um volume muito grande, são eleições, nós temos 217 municípios, falando do Maranhão mais particularmente, a gente tem 217 municípios, eu acho que deve ter mais de 217 denúncias por dia, com toda certeza. O resultado desse trabalho de apuração da denúncia, quando ele vem depois do processo eleitoral, depois da votação, que é o ápice do processo todo, ele pode causar um efeito
diferente no resultado sempre? Olha, a questão é, nós temos um prazo para ajuizar as ações. As ações então elas vão tomar o seu curso normal, que os representados vão ser notificados para poder apresentar as suas defesas e virar o julgamento. A depender do tipo de ação que foi ajuizado, tá? Então se nós falarmos de alguém que foi eleito, essa ação sendo julgada procedente, pode haver a cassação do mandato. A gente já teve alguns exemplos, né? Já. Então, assim, o ajuizamento tem um prazo para acontecer. A preferência é que a ação também seja julgada rapidamente, né? Mas há uma série de intercorrências dentro do processo que estão... E o volume também, né? O volume de denúncias é muito grande. Muito Eu imagino grande. Que o trabalho deve ser muito grande também, muito intenso. No dia da eleição, de uma forma mais específica, doutor Pablo, como é que é o trabalho do Ministério Público? Olha, nós atuamos fortemente na fiscalização do processo da votação. Então, nós fazemos o acompanhamento do funcionamento das sessões eleitorais, os promotores se deslocam até as sessões eleitorais, é como se fosse uma ronda que se faz para poder verificar se os trabalhos estão acontecendo com regularidade. Não nos envolvemos na questão do funcionamento da atuação regular dos próprios servidores da Justiça Eleitoral. O nosso foco não é esse, o nosso foco é uma boca de urna que está sendo feita ali, nas imediações daquelas sessões eleitorais, uma eventual compra de votos, né? Então, são ilícitos eleitorais que potencialmente estariam sendo praticados, o que corriqueiramente ocorre nas imediações das próprias sessões eleitorais dos próprios locais de votação. Nesse caso, quando comprovada uma irregularidade ou um ilícito qualquer feito ali nas imediações de uma sessão eleitoral, a providência, vocês têm voz de prisão? Como é que é feito? Tem uma parceria aí com a polícia, com o sistema de segurança? Como é que é feito esse trabalho? Olha, até onde eu posso falar, existe já uma estratégia traçada entre Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Eleitoral e as forças de segurança. Quando eu falo forças de segurança, são todos os envolvidos. Sim, né? Sistema de segurança não de uma apenas forma geral. Polícia Civil, Federal e Militar. Né? Então, existe uma estratégia já traçada. Para ficar nessa situação que você colocou como exemplo, se um promotor se depara com um cometimento de crime, ali nas imediações, ou até fora mesmo das sessões eleitorais, tá? Então, é possível que haja a prisão em flagrante, ela pode ser feita pelo próprio promotor, não há problema disso, e o encaminhamento feito para a delegacia para que seja adotado o procedimento adequado, a atuação daquela prisão e os procedimentos regulares serem adotados. Aí a gente fica imaginando, por exemplo, tem a polícia, tem o Ministério Público, tem a Justiça Eleitoral, no caso do TRE, essa coisa toda. Esse trabalho é feito de uma forma, imagino, parcerias. Vocês têm uma parceria com o TRE, vocês devem ter uma parceria com a polícia. Esse trabalho é feito de forma, vamos dizer, consensual entre todos, é mais ou menos assim? Sim, existem reuniões que são feitas, né, são realizadas exatamente para isso. A definição de estratégias, estabelecimento de papéis a serem desempenhados por cada um desses atores, exatamente. E aí o que há é vamos dizer assim, uma afinação sendo feita naquilo que um pode e naquilo que o outro pode mais, né? Então nós estabelecemos, mas dentro de um poder... Limites de competência. Não só isso, mas, por exemplo, até pelo dimensionamento das forças que serão empregadas, né? Então, temos o Exército, temos a Polícia Federal, né? Mas temos a Polícia Militar, que tem um contingente bastante superior, né? Então, há toda uma estratégia desenhada a partir dessas reuniões que são feitas e conforme a estrutura de cada força de trabalho, aí incluídos o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. Cada um fica com o trabalho que pode exercer e que deve exercer. Porque eu imagino também que são situações diferentes. O Ministério Público é uma coisa, isso. O TRE é outra coisa, o Exército e a Polícia são coisas diferentes. Mas é o resultado de todos esses trabalhos que vai dar a segurança que a gente precisa. Exatamente, porque nós temos papéis definidos pela própria Constituição Federal a serem desempenhados por um e por outros atores. Então, cada um desempenhando o seu papel, e exatamente por isso é que essas reuniões são importantes. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, é só o tempo da gente tomar aquela água, aquela cafezinho que eu falo sempre no intervalo, mas a gente volta já já, é só um minutinho.
Já estamos de volta conversando aqui sobre processo eleitoral, o que pode, o que não pode, o que a gente pode fazer no dia da votação, o que a gente não pode. Eu estou conversando aqui com o promotor de justiça Pablo Bogeia, que é da Procuradoria Regional Eleitoral. E a gente estava falando nessa questão da parceria entre os órgãos para que esse processo ocorra. Mas eleição, principalmente municipal, ela é muito apaixonante, né? Porque a gente está muito perto dos candidatos, a gente tem aquela torcida quase direta. A nossa rua tem vários candidatos e a gente acaba se empenhando demais na coisa que às vezes passa do limite. Por exemplo, no dia da votação, se eu posso votar, eu sou apaixonada pelo meu candidato a vereador, principalmente. Eu posso votar com uma camisa que tem a foto dele? Eu posso votar com a camisa que tem uma propaganda do prefeito? Como é que o eleitor, que também deve ter deveres, né? Porque a gente só pensa nos deveres dos outros, da gente a gente não pensa. Como é que ele deve se comportar? Olha, Elda, o eleitor ele é permitido sim, né? É o que a lei chama de manifestação silenciosa da sua preferência, né, eleitoral. Então o eleitor ele pode sim ir votar, né, trajando a camisa do seu candidato. Se ele não tiver a camisa do candidato, porque há uma proibição de distribuição de camisetas, de brindes. Mas o eleitor querendo, ele pode mandar fazer uma camiseta do seu candidato. Vamos acreditar nisso, que eu mandei fazer esta camiseta. Então, mas estamos atentos também a isso. Né? Então, mas ele pode ter, por exemplo, se ele não tiver a camiseta, ele tem um bottom, algo do gênero, ele pode tranquilamente, colar né? Ele na não sua está própria infringindo roupa. nenhuma lei, não, de forma nenhuma. O que ele não pode é fazer a propaganda do seu candidato no dia da eleição, porque isso é crime, é chamado de crime de boca de urna. Tá? No dia da eleição é proibido qualquer modalidade de propaganda. Aí ele não pode, por exemplo, ele pode botar o bóton na roupa dele, mas ele não pode distribuir esse bóton perto de uma sessão eleitoral. Não pode. Veja que é uma diferença, é muito tênue entre uma conduta e outra, né? Então nós temos aí uma necessidade de atenção por parte do eleitor nesse contexto, tá? Então, mas ele pode sim comparecer com a sua camiseta, com o seu bóton, sem problema nenhum. Por falar em bóton, em camiseta, a gente pode pensar assim, as formas de... Eu vou usar uma palavra meio forte aqui, de aliciamento do eleitor, ela mudou bastante, né? Hoje você não tem mais distribuição de dentadura, é proibido, você não pode... a reforma do banheiro também a gente já não pode pedir para o candidato, mas as formas agora de beneficiamento ou de convencimento desse eleitor, elas ficaram mais sofisticadas e mais disfarçadas. Isso de alguma forma mudou o serviço de fiscalização e de acompanhamento desse processo por parte do Ministério Público para se adequar a essas novas modalidades de convencimento do eleitorado? Tem, da mesma forma como o agente da conduta ilícita ele se adapta, né? O Ministério Público também se adapta, né? Temos a necessidade de estar nessa constante adaptação, desse processo de adaptação frequente. E sim, nós temos já formas de fazer a apuração de todas essas notícias ainda sobre essas novas modalidades de aliciamento de eleitor. O eleitor, por exemplo, aí já falou, ele já entrou, ele já estava com o bottom dele, já estava com a camiseta dele, ele vai bem paramentado nesse dia. Os mais apaixonados vão bem paramentados, né? Vai de camiseta, vai de bottom, bota uma bandana, vai todo bonitinho votar. Chega lá, ele não encontra o nome dele na lista de votação. E aí, o que ele pode fazer? Olha, ele tem que se apresentar ao presidente da sessão, né? E o primeiro ponto é ser identificado como eleitor, porque muitas das vezes o eleitor entra na fila da sessão errada. Né? Ah, sim, ainda tem isso. Então, o processo de identificação primeiro, ele pode apresentar qualquer documento, né? O e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, por excelência, é hoje o mais utilizado. Mais tranquilo. Né? Carteira Nacional de Habilitação, qualquer documento oficial com foto. Com foto. Isso. Não é admitido certidão de casamento ou certidão de nascimento como documentos aptos à identificação do eleitor, porque não tem fotografia. Então... Só o adendo. Para essa identificação é necessário que o documento tenha foto. Sim, que seja oficial. Isso. Tá. Então, uma vez identificado positivamente como sendo eleitor daquela sessão, ele passa para a fase seguinte, que é a localização no caderno de votação do nome dele ali. Vamos imaginar que o nome dele não esteja neste caderno de votação, por um lapso qualquer. Mesmo assim, o mesário vai digitar no terminal o número do título dele, e aí, para verificar se o nome deste eleitor consta na memória da urna eletrônica.
porque o nome do eleitor ele está não apenas no caderno de votação, mas também na urna eletrônica. Ah, sim, Né? pode ter. Então, o que ocorre? A partir do momento em que o nome dele não estiver no caderno, mas se estiver no da urna eletrônica, ele vota normalmente e o presidente da sessão vai fazer o registro desse evento na ata da sessão. Tá? Mas, se o nome dele não estiver no caderno e não estiver no da urna, ele não vai poder votar. E se o nome dele estiver no caderno e não estiver no da urna, ele não vai poder votar. Nessas duas últimas hipóteses, o eleitor vai ser encaminhado para ir até o cartório eleitoral, tá? Para poder dirimir qualquer dúvida. Bem, vamos simplificar esse negócio. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi tudo direitinho. Eu chego lá para votar. Tá. Meu nome não está no caderno. Ótimo. Ele pode acessar a memória da urna. Ele vai digitar no terminal, Isso. porque no processo de votação é obrigatória a digitação do número do título no terminal para poder verificar para liberar a urna para votação. Certo? Então a urna reconhece aquele título como sendo de uma pessoa que está cadastrada. Ótimo. Então, se eu não estou na lista, mas eu estou lá na memória, Isso. eu posso votar. Sim. Mas se meu nome não estiver nessa memória e nem estiver na lista de votação, não posso. Não, aí vai para o cartório eleitoral. E se estiver só na memória e não estiver também não posso? Não, se tiver na urna e não estiver no caderno, vota. Ok. A questão é, se o nome não estiver na urna, não vota. Ah, pronto. Pronto. Simples. Facilitou. Sim, facilitou e Realmente. muito. O nome não está na memória da urna, pronto, não tem jeito. Aí vai pro cartório eleitoral. Aí se resolve o problema por lá. Por lá. Tá. Então você já sabe, gente. Leva um documento de identificação e, como ele falou, com foto. É aquilo que vai comprovar que você é você. A CNH, quase todo mundo tem CNH, leva CNH, né? Facilita Isso. muito, porque tem todos os números lá, já facilita o nosso processo. A gente falou ainda agora que o Maranhão é muito grande, tem 217 municípios. Tem algum ponto assim do estado onde vocês dizem essa área aqui é um pouquinho mais trabalhosa, ela precisa de um pouquinho de mais atenção, de mais cuidado nesse processo? Tem. Eu sei que às vezes eu faço pergunta que vocês não podem nem falar, né? Mas é só um spoiler. Tem. Na verdade, há algumas regiões aqui do estado que estão chamando nossa atenção e não de agora. Né? Porque o trabalho da eleição, ele é de todos nós que vamos atuar na eleição. Eu falo do lado daqui da mesa, do lado de lá são os candidatos, Sim, né, sim. dos partidos. Mas quem está do lado daqui da mesa, né, o nosso trabalho começa no início do ano. Muitas das vezes até no ano anterior. No ano anterior, né? Então nós já temos levantamentos que foram feitos pelos órgãos de inteligência dessas forças de segurança. Então nós já temos um mapeamento do estado de quais são esses locais que requerem maior atenção, que requerem uma atuação diferenciada. Não posso nem saber. Eu sou daquela que pergunta e insiste. Olha, eu não me sinto confortável de estar abordando ótimo, isso, ótimo. Né, comprometer o trabalho dos meus colegas. De jeito nenhum. Eles precisam trabalhar de uma... Até eu acho assim que a divulgação de determinadas informações ela pode comprometer o andamento das investigações e do trabalho e, consequentemente, compromete também o resultado, né? Sim, sim. Por isso aqui há um esforço nosso de que esses procedimentos de investigação, no mais das vezes, naqueles que requerem um grau de sigilo maior, eles realmente obedeçam isso. Né? Ok. Então, vocês viram que eu tentei, né? Não deu certo, mas eu tentei, sabe? Mas o que interessa é isso, essa parceria entre esses órgãos, mesmo quando, por exemplo, quando a gente tem forças federais, aqui no Maranhão a gente vai ter o auxílio das forças federais. Mesmo assim, é preciso todo esse cuidado, toda essa atenção do Ministério Público, das forças de segurança locais e do TRE para garantir a lisura desse pleito? Sem dúvida, sem dúvida. Porque muitas das vezes os problemas que acontecem, eles não são resolvidos pela força de segurança, mas sim pelo juiz e pelo promotor, pelo servidor da Justiça Eleitoral. Então são casos que onde nós não vemos um distúrbio em que a polícia seja necessária para poder intervir. Mas são situações em que o eleitor, o próprio candidato, se envolve e a resolução passa necessariamente pelo promotor, pelo juiz ou pelo servidor da Justiça Eleitoral. Olha, então disso tudo que eu entendi é que vocês vão ter muito trabalho daqui para lá. Bastante. A gente tem pouco tempo ainda de campanha, de processo, para que chegue no domingo, dia 6, esteja todo mundo lá bonitinho, pronto para votar, pronto para mostrar sua vontade, exercer seu direito de cidadão, sempre de preferência assim, dentro daquela normalidade, da tranquilidade que a lei e a democracia existem.
Pablo Bogeia, promotor de justiça auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral, muito obrigado por sua participação e por todas essas informações compartilhadas aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, estar com todos. Tenham um bom dia. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui esperando você às 9 horas da manhã, com muita informação e sempre aqui, com esse café quentinho. Você não pode sentir o cheiro nem provar, mas já sabe que está tudo sob ordem, porque nosso objetivo é mandar para você essa informação, para você fazer dela o que você quiser. Tchau e até a próxima.